Ele esqueceu a carteira de propósito para testar a garçonete. Ela correu na chuva para devolver, sem saber que estava salvando a vida de alguém que já fez parte da sua vida no passado. Quando ela bateu na porta dele no dia seguinte com documentos nas mãos, ele descobriu uma verdade que destroçou seu coração. A chuva começava a cair quando Augusto Miranda estacionou na frente do restaurante Casa Verde. Roupas simples, cabelos despenteados, sapatos gastos. Nada nele chamava a atenção. Mais um teste. Mais uma decepção esperando para acontecer. Augusto era dono de uma das maiores redes de restaurantes do país, mas ninguém ali sabia disso. Há anos fazia essa rotina. Entrava disfarçado nos estabelecimentos que pensava em comprar. Observava como tratavam clientes comuns. E sempre se decepcionava. Gente que sorria falso para ricos e ignorava pobres. Empurrou a porta de vidro. O lugar tinha cheiro caseiro. Paredes com fotos antigas. Mesinhas de madeira que contavam histórias. Exatamente o ambiente que procurava para expandir sua rede. Mas primeiro, precisava saber se as pessoas que trabalhavam ali mereciam fazer parte da sua empresa. Movimento fraco naquele fim de tarde chuvoso. 3 mesas ocupadas. Casal de idosos, família com crianças, homem de terno no laptop. Augusto escolheu mesa próxima à janela e fingiu estudar o cardápio. Foi quando ela apareceu. Moça de cabelos castanhos em coque simples, avental na cintura, sorriso genuíno. Havia algo familiar nela, algo que fez seu coração dar um pulo estranho. Ela se aproximou com passos leves. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Casa Verde. Meu nome é Luna. Vou cuidar de você hoje. A voz tinha doçura natural, sem artificialidade forçada. Posso trazer alguma coisa para começar? Talvez um cafezinho para esquentar? Augusto levantou os olhos e ficou sem fala. Olhos castanhos profundos, cheios de gentileza genuína. Mas havia algo mais. Uma familiaridade perturbadora que não conseguia identificar. Como se já tivesse visto aquele rosto em algum lugar distante da memória. Café seria ótimo, respondeu, observando cada movimento. Luna anotou com letra caprichada, diferente da pressa desleixada que via na maioria dos lugares. Perfeito. E para comer? Posso recomendar nosso prato do dia? Lasanha da casa, receita da Dona Rosa, que cozinha aqui há 20 anos. Falava como se realmente se importasse, como se fosse para um amigo querido. Augusto reparou em algo intrigante. Na mão esquerda de Luna, entre polegar e indicador, havia uma cicatriz pequena, mas visível. Marca em formato de estrela, como se fosse feita por vidro. Seu coração disparou. Aquela cicatriz, tinha certeza de já ter visto antes. A lasanha está boa mesmo? Perguntou, testando a paciência. Em outros lugares, funcionários empurravam pratos caros sem se importar se o cliente gostaria. Luna sorriu de verdade. Vou ser honesta. A lasanha da Dona Rosa é a melhor coisa do mundo. Mas se você não gosta muito de queijo, talvez não seja a melhor pedida. Temos peixe grelhado que fica delicioso também. Inclinou-se ligeiramente. Mas entre nós, se tiver fome de verdade e quiser sair satisfeito, vai de lasanha. A sinceridade a desarmou completamente. Luna estava genuinamente preocupada com sua satisfação, não com o valor da conta. Então vai ser lasanha, decidiu. E obrigado pela honestidade. Imagina, é assim que tratamos todo mundo aqui. A Dona Rosa vai ficar feliz sabendo que alguém pediu a especialidade dela. Anotou com um sorriso que iluminava o rosto. Enquanto ela se afastava, Augusto observou suas interações. Com o casal de idosos, abaixou-se para ficar na altura deles, falou devagar e carinhosamente. Com a família, brincou com as crianças, fez caretas que arrancaram risadinhas. Foi o que aconteceu depois que realmente chamou atenção. Homem maltrapilho entrou no restaurante. Roupas sujas, cabelos desgrenhados, cheiro forte. O tipo que a maioria expulsava discretamente. Sentou-se numa mesa do fundo, tímido, quase se escondendo. Augusto viu funcionários cochichando, fazendo cara feia. Uma garçonete mais velha se aproximou de Luna sussurrando, apontando discretamente para o homem. Luna, deixa que eu cuido daquele ali. Você não precisa se sujeitar a isso, disse a colega com um nojo mal disfarçado. A resposta de Luna
fez o coração de Augusto dar outro pulo. Não, Marta. Ele é cliente como qualquer outro. Merece ser tratado com respeito. Sem hesitar, dirigiu-se para a mesa do homem. Augusto fingiu ler mensagens, mas prestava atenção em cada palavra. Luna se aproximou com a mesma gentileza demonstrada com ele. Boa tarde. Que bom que veio nos visitar. Quer que eu traga um cardápio? Não havia julgamento na voz, nenhum desconforto. O homem levantou os olhos, surpreso. Estava esperando ser expulso. Eu não tenho muito dinheiro, moça. Só queria sair da chuva um pouquinho. Luna olhou ao redor e inclinou-se para falar baixinho. Que tal um café quentinho e um pão de açúcar? Por conta da casa. Todo mundo precisa se aquecer numa tarde dessas. Augusto viu os olhos do homem se encherem de lágrimas. A senhora faria isso mesmo? Claro que sim. Só me dá um minutinho. Luna se afastou e foi ao balcão. Augusto viu ela tirar dinheiro da própria carteira e colocar no caixa. Estava pagando do próprio bolso. Nesse momento, um cozinheiro alto e mal-humorado apareceu na porta da cozinha. Pelo avental sujo e cara emburrada, devia ser o chefe. Olhou para a mesa do maltrapilho e depois para Luna, com total desaprovação. Luna, vem cá agora! Gritou alto o suficiente para todo o restaurante ouvir. Que história é essa de ficar servindo qualquer um? Luna se aproximou com calma, mas Augusto percebeu que estava tensa. Chefe Rodrigo, ele só quer um café. Não está incomodando ninguém. Incomodando? Olha o cheiro! Está afugentando os clientes de verdade. Rodrigo apontou para Augusto. Aquele senhor ali vai embora por causa dessa situação constrangedora. Foi a deixa perfeita para Augusto testar ainda mais o caráter de Luna. Levantou-se e se aproximou, fingindo irritação. Com licença, mas vocês poderiam resolver isso com mais discrição? Estou tentando almoçar em paz. O chefe se animou, achando que tinha apoio. Está vendo, Luna? Eu avisei. Agora perdemos um cliente por sua causa. Mas Luna não recuou. Olhou diretamente nos olhos de Augusto, com firmeza que o surpreendeu. Senhor, peço desculpas se causamos incômodo, mas esse homem não está fazendo nada errado. Só quer se aquecer da chuva. Se realmente incomoda, posso pedir para ele se sentar numa mesa mais reservada. Augusto fingiu considerar, testando até onde ia a determinação dela. E se eu disser que vou embora se ele continuar aqui? A resposta veio rápida e firme. Então vou lamentar muito perder sua companhia, senhor. Mas não vou expulsar alguém que precisa de ajuda só para agradar outro cliente. Todos merecem dignidade. O silêncio foi tenso. Chefe Rodrigo vermelho de raiva, funcionários boquiabertos, alguns clientes pararam de comer para assistir. Augusto sentiu algo se mexer no peito, uma emoção que não sentia há anos. Sabe de uma coisa? Disse, voltando a se sentar. Você está certa. Peço desculpas. Que venha a lasanha mesmo. Luna sorriu aliviada, mas ainda firme. Obrigada por entender. Vai chegar quentinha daqui a pouco. Chefe Rodrigo se retirou resmungando. Luna voltou a atenção para o maltrapilho, serviu café e pão com o mesmo carinho demonstrado com todos. Augusto comeu em silêncio, mente fervilhando. Aquela moça era diferente de tudo que já vira. Não apenas bondade genuína, mas coragem de defender princípios mesmo quando custava caro. E havia aquela sensação perturbadora de familiaridade. Quando terminou, chamou Luna para pagar. Ela se aproximou com mesma gentileza, como se discussão anterior nunca tivesse acontecido. Estava tudo gostoso? Perguntou, calculando o valor. Perfeito. E obrigado pela lição, disse, entregando o dinheiro. Você me lembrou de algo importante hoje. Luna sorriu, sem entender exatamente, mas feliz em saber que ele gostara da experiência. Foi nesse momento que Augusto tomou a decisão. Precisava saber mais sobre aquela moça. Entender de onde vinha aquela sensação de já conhecê-la. E, principalmente, descobrir se ela era real mesmo. Levantou-se, pegou o casaco e se dirigiu para a saída. Mas propositalmente deixou sua carteira de couro sobre a mesa, meio escondida embaixo do guardanapo. Um teste final. O teste definitivo do caráter de Luna. A chuva aumentara quando saiu do restaurante. Augusto caminhou devagar até o carro, fingindo procurar chaves, esperando. Se Luna fosse como todas as outras, simplesmente guardaria a carteira e esperaria ele voltar. Mas 5 minutos depois, através do espelho retrovisor,
viu a porta se abrir com força. Luna saiu correndo na chuva torrencial, sem guarda-chuva, sem casaco, segurando a carteira nas mãos. Olhou para todos os lados, procurando desesperadamente. Augusto baixou o vidro quando ela se aproximou, completamente encharcada, cabelos grudados no rosto, mas com um sorriso aliviado. Senhor, que bom que ainda não foi embora. O senhor esqueceu isso na mesa, disse entregando a carteira pela janela. Nossa, muito obrigado. Nem tinha percebido. Mentiu, observando cada reação. Deixa eu te dar alguma coisa pela correria. Imagina, não precisa de nada. Fico feliz em ter conseguido devolver. Luna estava tremendo de frio, gotas escorrendo pelo rosto, mas recusou recompensa com sinceridade genuína. Tem certeza? Você se molhou toda por minha causa. Tenho, sim. Foi só fazer o que qualquer pessoa faria. Sorriu mais uma vez e se afastou, correndo de volta sob a chuva pesada. Augusto ficou parado no carro, processando o que acabara de acontecer. Em todos esses anos testando funcionários, nunca vira alguém como Luna. A bondade não era encenação. A honestidade não era estratégia. E aquela cicatriz, por que não conseguia tirar da cabeça? Abriu a carteira para conferir se estava tudo no lugar, já sabendo que estaria. Mas quando seus olhos pousaram na foto do documento, seu coração parou. No porta-retratos pequeno do lado, a foto de uma criança, menina de cabelos castanhos e olhos doces, que carregava há anos. A filha que havia perdido. A criança que partiu em uma tragédia quando apenas tinha dias de vida. E pela primeira vez em décadas, Augusto reparou em algo que nunca notara na foto desbotada. A mesma cicatriz em formato de estrela na mãozinha da menina. As mãos tremeram quando a realização o atingiu como um raio. Não era possível. Era coincidência. Tinha que ser. Mas e se não fosse? E se a filha que chorou por anos, que acreditava ter perdido para sempre, estivesse ali, do outro lado da porta de vidro daquele restaurante, servindo lasanha e defendendo pessoas necessitadas? E se Luna fosse... Augusto não conseguiu dormir naquela noite. Ficou horas olhando para a foto desbotada da filha, comparando cada detalhe com as lembranças de Luna. A cicatriz era idêntica. O formato dos olhos, a curva do sorriso, até o jeito de inclinar a cabeça quando falava. Coincidências demais para serem apenas coincidências. Às 6 da manhã, ele já estava vestido e no carro, dirigindo de volta ao restaurante. Precisava de respostas. Precisava saber se estava enlouquecendo ou se o impossível havia acontecido. O trânsito estava leve naquele horário e ele chegou ao Casa Verde quando ainda estava fechado. Esperou do outro lado da rua, observando. Às 7h30, Luna chegou de ônibus. Mesmo os cabelos castanhos, mesmo andar leve. Ela cumprimentou o segurança com um sorriso genuíno. Entrou pela porta dos funcionários. Augusto sentiu o coração acelerar só de vê-la. 2 horas depois, quando o restaurante abriu, Augusto entrou. Escolheu uma mesa diferente da anterior, tentando não chamar atenção. Luna o reconheceu imediatamente e se aproximou com o mesmo sorriso caloroso. Que surpresa boa! Voltou para experimentar outro prato. Ela perguntou, genuinamente feliz em vê-lo. Na verdade, gostei tanto da experiência ontem que resolvi conhecer melhor o lugar. Augusto respondeu, observando cada expressão do rosto dela. Você trabalha aqui há muito tempo? Uns 2 anos. Comecei logo depois que me mudei para a cidade. Luna anotou o pedido dele no bloquinho. Vim do interior. Estava procurando oportunidades melhores. O coração de Augusto disparou. Ela havia se mudado. Vindo de onde exatamente? Interior de onde? Cidadezinha pequena. O senhor não deve conhecer. Águas Claras. Luna sorriu com nostalgia. Lugar simples, mas cheio de boas lembranças. Águas Claras. Era exatamente a cidade onde ficava o orfanato que havia pegado fogo anos atrás. O orfanato onde sua filha supostamente havia partido. As mãos de Augusto tremeram ligeiramente quando ele pegou o cardápio. E sua família? Ficou por lá? Ele perguntou, tentando soar casual. O sorriso de Luna se tornou melancólico. Não tenho família biológica. Fui criada por uma senhora muito boa, Dona Marieta. Ela me encontrou quando eu era pequena e cuidou de mim como se fosse filha dela.
Augusto sentiu o mundo girar. Encontrou quando era pequena. Não nasceu na família. Foi adotada? Resgatada? Encontrou como? Luna hesitou por um momento, como se a pergunta despertasse lembranças dolorosas. É uma história meio complicada. Aconteceu um incêndio no orfanato onde eu morava quando era bem pequena. A dona Marieta era enfermeira voluntária e me achou no meio da fumaça. Ninguém sabia meu nome verdadeiro, de onde eu vinha, quem eram meus pais. A revelação atingiu Augusto como um soco no estômago. Era ela. Tinha que ser ela. Todos os pedaços se encaixavam perfeitamente. A idade, a cidade, o incêndio, a cicatriz. Sua filha estava viva. Estava ali, na sua frente, servindo café e tratando estranhos com o carinho que deveria estar direcionado para ele. Senhor, está tudo bem? O senhor ficou pálido, Luna perguntou com preocupação genuína. Augusto se esforçou para manter a compostura. Estou bem, só fiquei pensando na sua história. Deve ter sido muito difícil crescer sem saber de onde veio. Foi. Mas a dona Marieta sempre me disse que o importante não é de onde viemos, e sim para onde vamos. Luna sorriu com aquela sabedoria simples que o tocava profundamente. Ela me ensinou que família não é só sangue, é quem cuida da gente com amor. Augusto sentiu uma pontada de dor misturada com orgulho. Sua filha tinha crescido com valores lindos, mesmo sem ele por perto. Mesmo sem saber quem era o pai biológico que a procurou desesperadamente por anos. Vou buscar seu pedido, Luna disse, se afastando com aquele andar leve que ele agora reconhecia como herança genética. Augusto ficou sozinho na mesa, mente fervilhando. O que faria agora? Como revelaria a verdade? Será que ela acreditaria? Será que ela o perdoaria por não ter encontrado ela antes? Ele tirou o celular e ligou para seu advogado particular. Ricardo, preciso de você urgentemente. Quero que faça uma investigação completa sobre uma pessoa. Nome: Luna. Na verdade, não sei o sobrenome. Trabalha no restaurante Casa Verde. Foi criada por uma tal de Dona Marieta em Águas Claras. Sobreviveu ao incêndio do orfanato há cerca de 20 anos. Senhor Miranda, posso perguntar o motivo dessa investigação? O advogado questionou. Acredito que ela seja minha filha. A filha que eu pensava ter perdido no incêndio. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Senhor, isso é muito sério. Se for verdade, minha vida inteira mudou hoje. Quero todos os documentos, certidões, histórico médico, tudo. E quero discretamente. Ela não pode saber ainda. Augusto desligou o celular quando Luna voltou com o pedido. Ela serviu o café com o mesmo carinho de sempre, mas ele percebeu que ela o estava observando com curiosidade. Posso fazer uma pergunta meio indiscreta? Luna disse, hesitando. Claro. O senhor parece uma pessoa importante. Roupas simples, mas relógio caro, jeito de quem está acostumado a mandar. Por que escolheu nosso restaurante? Tem lugares muito mais chiques na cidade. A pergunta o pegou desprevenido. Luna era mais observadora do que imaginava. E por que você acha que eu preferiria lugares chiques? Não sei. Intuição feminina, talvez. Luna sorriu. Mas fico feliz que tenha escolhido aqui. Gosto de conhecer pessoas diferentes. Diferentes como? Que não julgam os outros pela aparência. Como o senhor fez ontem, defendendo aquele homem que precisava de ajuda. Augusto quase engasgou com o café. Ele não havia defendido ninguém. Pelo contrário, havia testado Luna de forma cruel, quase fazendo ela expulsar o necessitado. Eu não defendi ninguém, Luna. Na verdade, eu... Claro que defendeu. Ela o interrompeu com convicção. O senhor podia ter saído do restaurante quando viu a confusão, mas ficou. E no final, disse que eu estava certa. Isso significa muito para mim. A inocência dela, a forma como interpretava suas ações de maneira positiva, fez o coração de Augusto se apertar. Ela via bondade onde havia manipulação. Via defesa onde havia teste. Sua filha havia crescido vendo o melhor das pessoas, mesmo quando elas não mereciam. O celular de Augusto tocou. Era seu assistente pessoal. Com licença, ele disse para Luna e atendeu. Senhor Miranda, tenho novidades sobre a aquisição do restaurante Casa Verde. O proprietário aceitou nossa proposta. Quer que eu finalize os papéis hoje mesmo?
Augusto olhou para Luna, que estava atendendo outra mesa com aquele sorriso genuíno. Sim, finalize tudo. Mas quero uma cláusula específica no contrato. Nenhum funcionário pode ser demitido sem minha autorização pessoal. Entendido, senhor. Augusto desligou e continuou observando Luna trabalhar. Em poucas horas, ela descobriria que ele era o novo dono do restaurante. Mas ela não fazia ideia de que também era muito mais que isso. Ele terminou o café, pagou a conta e se levantou para sair. Luna se aproximou para se despedir. Foi um prazer vê-lo novamente. Espero que volte mais vezes. Ah, eu vou voltar sim, Augusto disse, com um sorriso que carregava significados que ela ainda não podia entender. Na verdade, Luna, acho que nossas vidas vão se cruzar muito mais do que você imagina. Ela riu, achando que ele estava sendo simpático. Tomara, gosto de pessoas que apreciam comida boa e tratam todo mundo bem. Augusto saiu do restaurante com o coração pesado. Sua filha o admirava por qualidades que ele não possuía. Ela o via como herói quando ele era apenas um empresário calculista que a havia testado como testava qualquer funcionário. 2 horas depois, ele estava de volta. Mas dessa vez não como cliente. Estava usando seu melhor terno, acompanhado por seu assistente pessoal e pelos advogados. O proprietário do restaurante, Sr. Antônio, os aguardava nervosamente. Funcionários! Sr. Antônio gritou, reunindo todo mundo no salão principal. Quero apresentar vocês ao novo proprietário do Casa Verde, Sr. Augusto Miranda. O silêncio que se seguiu foi estarrecedor. Luna estava no meio do grupo, boca aberta, olhos arregalados de choque total. Ela o reconheceu imediatamente, mas não conseguia processar a informação. Senhoras e senhores, Augusto começou, voz firme mas olhos fixos em Luna. Comprei este estabelecimento porque acredito no potencial dele. Mas algumas mudanças serão necessárias. Luna parecia ter parado de respirar. Ele viu a confusão, a traição, o medo nos olhos dela. Ela estava entendendo que havia sido enganada, testada, manipulada. A partir de amanhã faremos uma reformulação completa da equipe, Augusto continuou. Cada palavra como uma punhalada no próprio coração ao ver a dor crescendo no rosto de Luna. Apenas funcionários que passaram nos nossos testes de qualidade permanecerão. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Luna. Ela entendeu. Entendeu que os 2 encontros anteriores não haviam sido coincidência. Que ele a havia observado, julgado, testado como se ela fosse uma cobaia. Luna Silva, Augusto disse, e o som do próprio nome fez ela dar um passo para trás. Você passou no teste. Gostaria de conversar com você em particular. Mas Luna não ficou para ouvir o resto. Ela tirou o avental, jogou no chão e saiu correndo do restaurante. Correndo pela 2ª vez desde que se conheceram, mas dessa vez não para devolver uma carteira. Dessa vez, estava fugindo dele. Augusto ficou parado no meio do salão, vendo sua filha desaparecer pela porta. Havia encontrado ela depois de anos de busca, mas ao invés de um reencontro emocionante, havia criado um abismo entre eles. E o pior de tudo, ele não fazia ideia do que Luna carregava no coração. A verdade que ela descobrira sobre sua própria origem. A verdade que a faria bater na porta dele no dia seguinte. A verdade que mudaria as vidas dos 2 para sempre. Luna correu pelas ruas sem destino. Lágrimas misturadas com a garoa fina que começava a cair. Seu mundo havia desabado em questão de minutos. O homem gentil que ela havia admirado, que havia defendido, que havia visto como um exemplo de bondade, era na verdade um empresário bilionário que a havia testado como se fosse um animal de laboratório. Ela parou numa praça deserta, sentou num banco molhado e chorou até não ter mais lágrimas. Como pôde ser tão ingênua? Como não percebeu que estava sendo observada, julgada, avaliada? A carteira esquecida, as perguntas sobre sua vida, o interesse repentino em sua história, tudo havia sido calculado. Boba, Luna. Boba. Ela murmurou para si mesma, socando as próprias pernas de raiva. Quando finalmente se acalmou, voltou para o pequeno apartamento que dividia com 2 colegas. O lugar estava vazio. Elas estavam trabalhando. Luna se jogou na cama e ficou encarando o teto, tentando processar o que havia acontecido. Estava desempregada, sem dinheiro, sem perspectivas.
Foi quando lembrou da caixa debaixo da cama. A caixa com os poucos pertences pessoais que Dona Marieta havia deixado para ela antes de partir. Luna nunca teve coragem de abrir tudo, era doloroso demais. Mas agora, sentindo-se perdida e traída, talvez encontrasse algum consolo nas lembranças da única mãe que conhecera. Puxou a caixa de papelão surrada e começou a revirar o conteúdo. Fotos antigas, algumas roupas de bebê amareladas pelo tempo, um ursinho de pelúcia desbotado. No fundo, encontrou um envelope lacrado com seu nome escrito à mão pela Dona Marieta. Para minha filha do coração, quando estiver pronta para saber a verdade. Luna sentiu o coração acelerar. Que verdade! Dona Marieta sempre havia sido honesta com ela sobre sua origem, sobre o incêndio, sobre não saber quem eram seus pais biológicos. Que verdade poderia estar escondendo? Com mãos trêmulas, abriu o envelope. Dentro havia uma carta manuscrita e alguns documentos dobrados. Luna começou a ler a carta, e cada palavra era como uma bomba explodindo em seu peito. Minha querida Luna, se você está lendo isso, é porque eu já parti e você finalmente teve coragem de procurar por respostas. Perdoe-me por não ter contado antes, mas eu queria proteger você da dor que essa verdade poderia causar. Luna pausou a leitura, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Continuou. Você não foi encontrada por acaso no incêndio do orfanato. Eu sabia que você estava lá porque seu pai biológico havia me procurado, desesperado, implorando para que eu a encontrasse. Ele me disse o nome, a idade, até mesmo a cicatriz na mão que você tinha desde bebê. A carta tremeu nas mãos de Luna. Seu pai biológico havia procurado por ela? Dona Marieta sabia quem ele era? Seu pai é um homem chamado Augusto Miranda. Ele perdeu você quando sua esposa se foi no parto e ele, devastado pela dor, te levou para o orfanato achando que não conseguiria cuidar de uma criança sozinho. Mas logo se arrependeu. Voltou para buscar você no dia seguinte, mas o incêndio havia acontecido durante a madrugada. Luna largou a carta, as mãos tremendo violentamente. Augusto Miranda. O mesmo nome do homem que havia acabado de comprar o restaurante. O homem que a havia testado. O homem que ela havia servido com tanto carinho, sem saber que ele era... Não pode ser. Ela sussurrou para o quarto vazio. Não pode ser ele. Mas voltou a carta com uma urgência desesperada. Augusto me procurou anos depois quando soube que uma criança havia sobrevivido ao incêndio. Ele me implorou para saber se você estava bem, se era feliz. Eu menti para ele, Luna. Disse que você havia partido alguns meses depois por causa dos ferimentos. Menti porque vi o desespero dele e vi também como você havia se adaptado à nossa vida simples. Você era feliz comigo, e ele era um homem rico que poderia te dar tudo, menos o que você mais precisava. Uma mãe. Luna não conseguia mais respirar direito. Sua vida inteira havia sido uma mentira. Dona Marieta havia mentido para ela e para seu pai biológico. Por anos, ele acreditou que ela havia partido, enquanto ela cresceu achando que havia sido abandonada. Guardei todos os documentos que provam sua identidade real, sua certidão de nascimento original, fotos que Augusto me deixou, até mesmo cartas que ele escreveu para você ao longo dos anos, mesmo acreditando que você tinha partido. Ele nunca parou de te amar, Luna. E eu nunca parei de sentir culpa por ter separado vocês. Com mãos que mal conseguiam segurar os papéis, Luna abriu a certidão de nascimento. Ali estava. Nome: Luna Miranda. Pai: Augusto Miranda. Mãe: Carolina Santos Miranda, falecida. Ela tinha um sobrenome. Tinha uma identidade. Tinha um pai que a havia procurado desesperadamente. Mas também tinha uma dor imensa no peito. Augusto sabia quem ela era quando entrou no restaurante? As perguntas sobre sua origem, a insistência em saber sobre sua família, o teste cruel, tudo fazia sentido agora de uma forma perturbadora. Ele havia descoberto que ela estava viva, e ao invés de se revelar, ao invés de contar a verdade, havia escolhido testá-la. Como se ela fosse uma desconhecida qualquer. Como se os anos de sofrimento dele não significassem nada, comparados à necessidade de ter certeza de que ela era digna de ser sua filha. Luna olhou as fotos que estavam no envelope. Augusto jovem, sorrindo, segurando um bebê. Ela,
no colo. O amor nos olhos dele era inegável. Mas onde estava esse amor quando ele a testou no restaurante? Onde estava quando ele a humilhou na frente de todos os funcionários? Havia também as cartas. Dezenas delas, escritas ao longo dos anos para uma filha que ele acreditava ter partido. Luna abriu uma aleatoriamente. Minha querida Luna, hoje você faria 15 anos. Eu me pergunto como você seria. Se gostaria de música como sua mãe. Se teria meu jeito teimoso. Comprei um presente para você mesmo sabendo que nunca poderá recebê-lo. É um colar com uma estrela, igual à cicatriz na sua mãozinha. Para que você saiba que sempre foi minha estrela, mesmo não estando aqui. Luna desabou em lágrimas novamente. Mas dessa vez não eram lágrimas de raiva ou traição. Eram lágrimas de uma dor profunda e confusa. Augusto havia sofrido tanto quanto ela. Havia perdido uma filha e carregado essa dor por anos. Mas por quê? Quando finalmente a encontrou, escolheu o caminho da desconfiança ao invés do amor. Ela olhou o relógio. Eram quase 6 da tarde. Precisava fazer algo com aquela informação. Precisava confrontá-lo, mostrar que sabia a verdade. Precisava entender por que ele havia escolhido testá-la, ao invés de simplesmente abraçá-la. Luna guardou todos os documentos numa pasta, vestiu sua única roupa mais apresentável e saiu de casa com determinação. Tinha o endereço dele. Constava em um dos documentos antigos. Não sabia se ainda morava no mesmo lugar depois de tantos anos, mas era a única pista que tinha. O bairro era completamente diferente do que ela estava acostumada. Casas enormes, jardins impecáveis, portões imponentes. O contraste com sua vida simples era gritante. Quando finalmente chegou ao endereço, ficou parada na frente da mansão por alguns minutos, reunindo coragem. Era uma casa enorme, estilo colonial, com um jardim que parecia saído de revista. Havia luz acesa em várias janelas. Ele estava em casa. Luna respirou fundo, abriu o portão e caminhou pela entrada de carros até a porta principal. Cada passo era pesado, carregado de 20 anos de perguntas sem respostas. Chegou à porta de madeira imponente e tocou a campainha. Esperou. Segundos que pareceram eternos. Finalmente, a porta se abriu. Augusto apareceu no vão da porta, ainda vestindo o terno de trabalho, mas com a gravata afrouxada e os cabelos ligeiramente despenteados. Quando viu Luna parada ali, com os documentos nas mãos e lágrimas nos olhos, ele ficou paralisado. Luna, ele sussurrou, como se estivesse vendo um fantasma. Olá, papai, ela disse, a voz embargada pela emoção. Acho que temos muito o que conversar. O envelope com os documentos tremeu nas mãos dela quando ela o estendeu para ele. Dona Marieta guardou tudo. As certidões, as fotos, suas cartas. Eu sei quem você é, sei quem eu sou. E sei que você sabia quem eu era quando entrou naquele restaurante. Augusto pegou o envelope com mãos trêmulas, sem conseguir tirar os olhos do rosto dela. Luna, 20 anos. Ela o interrompeu, a voz ganhando força. 20 anos você acreditou que eu havia partido. 20 anos eu cresci sem saber que tinha um pai que me amava. E quando finalmente nos encontramos, ao invés de me abraçar, você decidiu me testar. As lágrimas escorriam pelo rosto dele agora. Eu precisava ter certeza. Certeza do quê? Luna gritou, toda a dor e confusão explodindo de uma vez. Certeza de que eu era boa o suficiente para ser sua filha? Certeza de que eu merecia seu amor? Augusto deu um passo à frente, mas Luna recuou. Não, ela disse, secando as lágrimas com o punho. Primeiro você vai me ouvir. Depois, se ainda quiser, você pode me explicar por que escolheu a desconfiança ao invés do amor quando finalmente me encontrou. E ali, na porta da mansão onde deveria ter crescido, Luna finalmente confrontou o pai que havia perdido antes mesmo de conhecer. Augusto ficou parado na porta por longos segundos, como se não conseguisse processar que sua filha estava ali, viva, real, confrontando-o com uma dor que ele havia causado. Finalmente deu um passo para o lado e fez um gesto para que ela entrasse. Por favor, Luna, entre. Você tem razão. Nós precisamos conversar. Luna hesitou. Parte dela queria correr de volta para casa, esconder-se debaixo das cobertas e fingir que nada daquilo estava acontecendo.
Mas a parte mais forte fez com que ela entrasse na casa onde deveria ter crescido. O interior era impressionante. Mármore, lustres de cristal, obras de arte nas paredes. Mas Luna notou algo surpreendente. Apesar de toda a ostentação, a casa parecia vazia, fria. Não tinha o aconchego do apartamento simples onde havia crescido com Dona Marieta. Augusto a guiou até uma sala de estar enorme. Ele se sentou numa poltrona, mas Luna permaneceu de pé, ainda segurando os documentos. 20 anos, ela começou, a voz controlada, mas carregada de emoção. 20 anos você escreveu cartas para uma filha que acreditava ter partido. E quando me encontrou viva, a primeira coisa que fez foi me testar como se eu fosse uma estranha. Augusto fechou os olhos, as mãos apertando os braços da poltrona. Luna, você não entende. Quando eu descobri que você estava viva, quando descobriu, ela o interrompeu. Há quanto tempo você sabe? O silêncio dele foi a resposta que ela precisava. Luna sentiu uma nova onda de raiva. Há quanto tempo, papai? 3 dias. Ele admitiu a voz baixa. Descobri há 3 dias que você havia sobrevivido. Luna sentiu as pernas fraquejarem e finalmente se sentou no sofá, mantendo distância dele. Eu queria ter certeza. Augusto disse desesperadamente. Você não entende, Luna. Eu passei 2 décadas me culpando por ter te abandonado. 2 décadas imaginando que tipo de pessoa você se tornaria. E você achou que eu poderia ter me tornado o quê? Uma pessoa má? Indigna do seu amor? Eu não sabia. Ele explodiu, levantando-se da poltrona. Eu não sabia se você tinha crescido com raiva, se me odiava, se havia se tornado amarga pela vida difícil. Luna riu amargamente. Você quer saber quem eu sou? Eu sou alguém que paga do próprio bolso para alimentar desconhecidos. Eu sou alguém que defende pessoas maltrapilhas contra chefes preconceituosos. Eu sou alguém que corre na chuva para devolver carteiras sem esperar recompensa. Sua voz subiu um tom. Eu me tornei exatamente o tipo de pessoa que você deveria ter orgulho de chamar de filha, mas você estava ocupado demais me testando para perceber. Luna, por favor, me deixa explicar. Não! Ela gritou levantando-se. Você não merece explicar nada. Você sabe o que a Dona Marieta me dizia sempre? Que o amor verdadeiro não precisa de testes. Que quando você ama alguém de verdade, você confia, você abraça, você aceita. Augusto se aproximou dela, mas Luna recuou. Ela me amou desde o primeiro dia, sem me conhecer, sem saber se eu seria uma boa filha. Mas você, meu próprio pai, precisava de provas. Eu fiquei com medo. Ele admitiu, a voz quebrada. Medo de que você me rejeitasse. Então você decidiu me rejeitar primeiro? Me testando como se eu fosse uma funcionária qualquer? Luna tirou uma das cartas do envelope e a abriu. Esta carta aqui. Aqui você escreveu no meu aniversário de 18 anos. Começou a ler. Minha querida filha, se você fosse como eu imagino, seria alguém que se importa com os outros, que trata todo mundo com gentileza, que vê o melhor nas pessoas. Ela levantou os olhos para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você descreveu exatamente quem eu me tornei, mas quando me encontrou de verdade, isso não foi suficiente. Luna. Não! Ela o cortou novamente. Você quer meu perdão? Você quer que eu acredite que você mudou? Então você vai ter que provar. Como? Me diz como e eu faço. Luna secou as lágrimas com raiva. Não sei ainda. Mas não vai ser com palavras bonitas numa sala luxuosa. Vai ser com ações. Nesse momento, o celular de Augusto tocou insistentemente. Ele olhou para o aparelho e fez cara de preocupação. Atende, Luna disse. Deve ser importante. Augusto hesitou, mas atendeu. Ricardo, que foi? O quê? Como assim o banco está chamando todos os empréstimos? Isso não pode estar acontecendo agora. Luna observou o rosto dele ficar pálido conforme a conversa continuava. Quantos funcionários vão ser afetados? 500. E as famílias? Não, espera. Não faz nada ainda. Eu resolvo isso. Ele desligou o telefone com mãos trêmulas. O que foi? Luna perguntou, apesar da raiva ainda queimando no peito. Augusto se deixou cair na poltrona, parecendo ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Minha empresa está falindo. O banco está executando todas as dívidas de uma vez. Vou ter que demitir 500 funcionários até o fim do mês.
Luna sentiu algo se mexer no peito. 500 famílias? 500 famílias que vão ficar sem sustento. Pessoas que trabalham comigo há anos, que confiam em mim. Augusto cobriu o rosto com as mãos. E eu não posso fazer nada para impedir. Por que o banco está fazendo isso? Competição. Um rival meu deve ter influenciado a decisão. É uma jogada para me quebrar e assumir meus contratos. Luna ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Parte dela sentia uma satisfação amarga vendo o homem poderoso se desmoronar. Mas outra parte, a parte que havia sido criada por Dona Marieta para se importar com os outros, sentia dó das famílias inocentes que seriam afetadas. E não tem como reverter? Só se eu conseguir pagar todas as dívidas de uma vez. Mas isso significaria vender tudo. As empresas, esta casa, cada propriedade que eu tenho. Augusto levantou os olhos para ela. E mesmo assim, talvez não seja suficiente. Luna cruzou os braços, uma ideia começando a se formar na cabeça. Você disse que quer provar que mudou? Sim, qualquer coisa. Então prove. Venda tudo. Pague as dívidas. Salve essas famílias. Augusto a encarou surpreso. Luna, isso significa que eu vou ficar sem nada. Sem dinheiro, sem casa, sem empresa. E daí? Você acha que eu me importo com o seu dinheiro? Luna se aproximou dele, olhos brilhando com determinação. Você quer saber o que é ser pai de verdade? É sacrificar tudo pelos outros. É escolher fazer o certo mesmo quando custa caro. Mas se eu fizer isso, se você fizer isso, vai provar que finalmente aprendeu o que Dona Marieta sempre soube. Que o que importa não é o que você tem, é o que você faz pelos outros. Augusto ficou em silêncio, claramente lutando com a decisão. Você tem uma escolha, Luna continuou. Pode lutar para manter sua riqueza e deixar 500 famílias na rua. Ou pode provar que realmente mudou e fazer a coisa certa. E se eu escolher salvar as famílias? O que acontece entre nós? Luna se dirigiu para a porta, parando apenas para olhar para trás. Se você fizer a escolha certa, se realmente colocar o bem-estar dos outros acima do seu próprio conforto, então talvez eu possa começar a acreditar que você realmente mudou. Luna, espera. Mas ela já estava saindo. Você tem 24 horas para decidir que tipo de homem quer ser. O empresário frio que me testou no restaurante ou o pai que eu sempre precisei. Augusto ficou sozinho na sala luxuosa, olhando ao redor para tudo que poderia perder. Mas pela primeira vez em anos, ele sabia exatamente o que precisava fazer. A pergunta era, teria coragem de fazer? Augusto passou a noite inteira acordado, caminhando pela casa vazia, cada passo ecoando pelos corredores que de repente pareciam enormes demais para um homem sozinho. A cada cômodo que passava, via anos de sua vida construída em cima de prioridades erradas, quadros caros que nunca realmente admirara, móveis que comprara para impressionar pessoas que nem se importavam com ele. Às 5 da manhã, pegou o telefone e ligou para seu advogado. Ricardo, sei que é cedo, mas preciso que você prepare todos os papéis para a venda dos meus bens. Tudo. A casa, as propriedades, os carros, as ações. Quero que seja rápido. O silêncio do outro lado foi longo. Senhor Miranda, o senhor tem certeza? Se fizer isso agora em vendas forçadas, vai perder muito dinheiro. Talvez se esperarmos... Não temos tempo. 500 famílias contam comigo, Ricardo. E pela primeira vez na minha vida, eu não vou decepcionar as pessoas que precisam de mim. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Luna também não havia conseguido dormir. Ficou horas olhando para as cartas que Augusto havia escrito para ela ao longo dos anos. Cada palavra era um pedaço de um coração partido que ela nunca soube que existia. Minha querida Luna, hoje você faria 10 anos. Comprei um vestido rosa que você nunca vai usar, mas que guardei no seu quarto que montei para você. 15 anos hoje. Me pergunto se você gostaria de dança como sua mãe. Matriculei uma menina órfã nas aulas que você nunca teve. Seus 18 anos. Hoje você seria maior de idade. Criei uma bolsa de estudos em seu nome para jovens necessitados. É a única forma que encontrei de te dar o presente que você nunca poderá receber. Luna secou as lágrimas que insistiam em cair. Augusto havia passado 20 anos tentando compensar sua ausência, ajudando outras crianças. Não era o monstro frio que ela havia imaginado no restaurante.
Era um homem quebrado tentando se redimir da única forma que conhecia. Mesmo assim, a dor da traição ainda queimava no peito. Ele havia tido a chance de simplesmente amá-la quando a encontrou, e escolheu testá-la. Isso não ia ser esquecido facilmente. Às 7 da manhã, Luna se arrumou e saiu de casa. Não tinha mais emprego, mas precisava fazer alguma coisa para ocupar a mente. Decidiu voltar ao Casa Verde para conversar com os ex-colegas, saber como todos estavam lidando com o fechamento súbito. Quando chegou ao restaurante, ficou surpresa ao encontrar movimento na cozinha. Dona Rosa estava lá, preparando comida como sempre. Marta e outros funcionários também estavam trabalhando normalmente. «Luna!» Dona Rosa gritou ao vê-la. «Que bom que você veio! Temos uma notícia incrível!» «Notícia?» Marta se aproximou, os olhos brilhando de alegria. «O novo dono não vai fechar o restaurante. Pelo contrário, ele vai reformar tudo e nos dar aumento de salário.» Luna sentiu o estômago dar um nó. «Como assim?» «Ele ligou de madrugada para o Sr. Antônio», Dona Rosa explicou. «Disse que mudou de ideia sobre o fechamento, que quer transformar este lugar no melhor restaurante da região. E tem mais», Marta acrescentou, mal conseguindo conter a empolgação. «Ele disse que você vai ser a gerente geral, com salário 3 vezes maior que o que ganhava.» Luna sentiu uma mistura de gratidão e raiva. Augusto estava tentando comprá-la. Achava que oferecendo dinheiro e oportunidades, ela esqueceria da mágoa e correria para os braços dele. «Eu não quero o emprego», Luna disse, dando as costas para sair. «Luna, espera!» Dona Rosa a segurou pelo braço. «Você não entendeu. Não é só sobre você. Ele contratou mais 10 funcionários, todos desempregados da região, disse que quer dar oportunidade para pessoas que ninguém mais dá.» Luna parou. «Ele disse isso? E mais. Está criando um programa de treinamento para jovens carentes aprenderem profissão, cozinha, atendimento, administração, tudo gratuito.» Luna sentiu o mundo girar ligeiramente. Aquilo não parecia a atitude de alguém tentando comprar perdão. Parecia a atitude de alguém genuinamente tentando fazer a diferença. Nesse momento, o telefone do restaurante tocou. Marta atendeu e, depois de alguns minutos de conversa, desligou com expressão preocupada. «O que foi?» Luna perguntou. Era um funcionário de uma das outras empresas do Sr. Miranda. Ele disse que estão todos sendo demitidos hoje. Mais de 200 pessoas só dessa filial. Luna sentiu o coração acelerar. A crise era pior do que imaginara. E as outras empresas? Pelo que entendi, todas estão fechando. Centenas de famílias vão ficar sem sustento. Luna se sentou numa cadeira, processando a informação. Augusto não estava apenas enfrentando uma crise financeira. Estava presenciando o desabamento completo de tudo que havia construído durante décadas. E no meio desse caos, estava priorizando manter um pequeno restaurante funcionando e criando oportunidades para pessoas necessitadas. «Dona Rosa», Luna disse devagar, «o Sr. Miranda mencionou alguma coisa sobre vender os bens pessoais dele?» «Mencionou sim. Disse que ia vender a casa, os carros, tudo, para tentar salvar pelo menos parte dos empregos.» Dona Rosa balançou a cabeça com admiração. «Nunca vi empresário fazer isso, Luna. A maioria se salva primeiro e deixa os funcionários se virarem.» Luna ficou em silêncio. A raiva que sentia estava sendo lentamente substituída por uma mistura de admiração e confusão. Augusto estava realmente disposto a perder tudo para salvar os empregos de pessoas que nem conhecia pessoalmente. Mas ainda havia uma parte dela que questionava os motivos. Será que ele estava fazendo isso porque era genuinamente uma boa pessoa ou porque queria impressioná-la? A resposta veio 2 horas depois, quando Ricardo, o advogado de Augusto, apareceu no restaurante. «Desculpe incomodar, mas estou procurando Luna Silva. Sou Ricardo Mendes, advogado do Sr. Miranda.» Luna se apresentou desconfiada. «O que o senhor quer comigo?» «Na verdade, não quero nada. Vim trazer uma informação.» Ricardo hesitou. «O Sr. Miranda não sabe que estou aqui. Ele me mataria se soubesse que contei isso para você.» «Contar o quê?» «Ele vendeu a casa hoje de manhã, por metade do valor de mercado, numa venda forçada. Perdeu quase 2 milhões só nesse negócio.» Luna sentiu o estômago se contrair. «E por que está me contando isso?»
Por quê? Ricardo suspirou. Trabalhei com ele por 15 anos. Vi ele fazer muitas coisas questionáveis nos negócios, sempre priorizando lucro sobre pessoas. Mas hoje eu vi um homem diferente. Como assim? Quando estava assinando os papéis da venda da casa, a imobiliária perguntou onde ele ia morar. Sabe o que ele respondeu? Ricardo balançou a cabeça. Disse que ia alugar um quartinho em pensão, que não importava onde morasse, desde que conseguisse salvar os empregos das pessoas que contavam com ele. Luna sentiu os olhos se encherem de lágrimas. E tem mais, Ricardo continuou. Ele não sabe, mas eu ouvi a conversa telefônica dele com o banco hoje cedo. Ofereceram um acordo. Se ele entregasse apenas metade dos bens, poderia manter uma das empresas e sua casa. Ele recusou. Disse que ou salvava todos os funcionários ou não salvava ninguém. Ele recusou um acordo que salvaria ele? Completamente. E quando desliguei o telefone, vi ele olhando para uma foto sua quando criança. Ele estava chorando, Luna. Chorando e dizendo: espero que você ficaria orgulhosa de mim agora, minha estrela. Luna não conseguiu mais segurar as lágrimas. Onde ele está agora? Na sede da empresa principal, tentando negociar com fornecedores, explicando pessoalmente para cada funcionário o que está acontecendo, pedindo desculpas e oferecendo cartas de recomendação para todos. Ricardo se levantou para sair, mas parou na porta. Luna, eu não sei o que aconteceu entre vocês dois, mas posso te garantir uma coisa. O homem que conheci hoje não é o mesmo que conheci 15 anos atrás. Hoje eu vi um pai desesperado tentando se tornar digno do amor da própria filha. Luna ficou sozinha no restaurante depois que todos foram embora, processando tudo o que havia descoberto. Augusto não estava apenas fazendo o mínimo para passar no teste dela. Estava sacrificando literalmente tudo o que possuía, sem garantia alguma de que ela o perdoaria. Pela primeira vez desde a descoberta dos documentos, Luna começou a questionar se estava sendo justa com ele. Augusto havia cometido erros terríveis, mas estava pagando um preço altíssimo por eles. E mais importante, estava provando através de ações, não palavras, que havia mudado. Luna olhou para o relógio. Eram quase 7 da noite. Augusto provavelmente ainda estava na empresa, enfrentando o momento mais difícil de sua vida profissional. Sozinho. Ela pegou o casaco e saiu do restaurante. Tinha uma decisão para tomar e só uma pessoa poderia ajudá-la a tomá-la: o próprio Augusto. Era hora de descobrir se o homem que estava perdendo tudo por outros era realmente o pai que ela sempre precisou. Luna chegou ao prédio da empresa de Augusto quando o sol já estava se pondo. O edifício de vidro e aço que um dia representara poder e sucesso agora tinha um ar melancólico. Várias janelas estavam escuras e ela podia ver funcionários saindo com caixas de papelão nos braços. O segurança da portaria a reconheceu das fotos que havia visto nos jornais quando a história sobre Augusto Miranda começou a circular. Boa noite, senhorita. O senhor Miranda está no último andar, mas ele pediu para não ser incomodado. Diga a ele que Luna está aqui. Ele vai querer me ver. Poucos minutos depois, Luna estava no elevador, subindo até o 40º andar. Cada segundo parecia uma eternidade. Quando as portas se abriram, ela se deparou com um cenário desolador. A recepção luxuosa estava sendo desmontada. Funcionários da mudança carregavam móveis caros, quadros, tudo que havia valor. No meio do caos, ela viu Augusto. Ele estava sentado no chão, de costas para ela, cercado por centenas de cartas. Vestia a mesma roupa social do dia anterior, mas agora estava amarrotada, a gravata perdida há muito tempo. Quando se virou e a viu, seus olhos estavam vermelhos de cansaço e emoção. Luna, o que você está fazendo aqui? Ela se aproximou devagar, observando as cartas espalhadas ao redor dele. Eram cartas de funcionários. Agradecimentos, despedidas, algumas com fotos de família. Vim ver como você estava, ela disse, sentando-se no chão ao lado dele. Augusto riu amargamente. Como eu estou? Bem, em algumas horas eu vou ser oficialmente mais pobre que você. Não tenho mais casa, não tenho mais empresa, não tenho mais nada. Luna pegou uma das cartas do chão e leu. Senhor Miranda, obrigado por me dar uma chance quando ninguém mais deu. Por causa do senhor, minha filha pôde fazer faculdade. Nunca vou esquecer sua bondade. Bondade.
Augusto repetiu a palavra com ironia. Você sabe quantas dessas cartas eu recebi hoje? 342. Pessoas me agradecendo por oportunidades que dei, por ajuda que ofereci, por momentos em que fiz a diferença na vida delas. Ele olhou para Luna com os olhos cheios de lágrimas. E eu nem lembrava da metade dessas coisas. Para mim eram só decisões de negócio. Luna pegou outra carta. Meu filho nasceu prematuro e o senhor pagou o tratamento dele quando o plano de saúde negou cobertura. Hoje ele tem 5 anos e é saudável. O senhor salvou minha família. Você fazia isso? Luna perguntou surpresa. Aparentemente sim. Meu assistente lidava com essas coisas. Eu só assinava os cheques. Augusto pegou uma pilha de cartas. Bolsas de estudo, cirurgias, tratamentos, financiamentos de casa própria. Durante anos eu ajudei pessoas sem nem pensar 2 vezes porque tinha dinheiro sobrando. E agora que estou perdendo tudo, percebo que essas eram as únicas decisões que realmente importaram na minha vida. Luna sentiu o coração se apertar. Quantos funcionários você conseguiu salvar? 236. Consegui realocar em outras empresas, pagar indenizações justas, garantir que ninguém ficasse totalmente desamparado. Augusto suspirou pesadamente. Mas ainda restam mais de 200 que vão ficar sem emprego. Não consegui salvar todo mundo. Você fez o que pôde. Não foi suficiente. Augusto se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Sabe o que mais me machuca, Luna? Não é perder o dinheiro, não é perder as empresas. É saber que falhei com essas pessoas como falhei com você. Luna se aproximou dele. Você não falhou comigo. Augusto se virou para encará-la. Claro que falhei. Quando mais precisou de um pai, eu não estava lá. E quando finalmente te encontrei, ao invés de te abraçar, eu te testei como se você fosse uma estranha. Mas você está aqui agora. Você está fazendo a coisa certa agora. Tarde demais. Para você, para os funcionários, para todo mundo. Luna respirou fundo. Era hora de dizer o que veio fazer ali. Papai, preciso te contar uma coisa. A palavra papai fez Augusto parar de falar imediatamente. Passei o dia inteiro com raiva de você. Odiando você por ter me testado, por ter duvidado de mim. Luna se aproximou mais. Mas então o seu advogado apareceu no restaurante. Ricardo foi te procurar? Eu não pedi. Ele contou sobre a casa, sobre o acordo que você recusou com o banco, sobre você chorando olhando minha foto. Luna segurou a mão dele. E eu entendi uma coisa. O quê? Que você não está fazendo isso para me impressionar ou para passar no meu teste. Você está fazendo porque é quem você realmente é por dentro. A pessoa que sempre foi, mas que estava escondida atrás do medo e da dor. Augusto apertou a mão dela, sem conseguir falar. Dona Marieta sempre me dizia que as pessoas não são definidas pelos erros que cometem, mas pela forma como tentam consertá-los. Luna sorriu através das lágrimas. E você está consertando seus erros da única forma que sabe, sacrificando tudo pelos outros. Luna, me deixa terminar. Ela segurou o rosto dele com as 2 mãos. Eu te perdoo, papai. Te perdoo por ter me levado para o orfanato quando era jovem e estava destruído pela dor. Te perdoo por não ter me procurado antes. E te perdoo por ter me testado quando finalmente me encontrou. Augusto desabou em lágrimas. Eu não mereço seu perdão. Não é sobre merecer. É sobre escolher amar apesar dos erros. Luna o abraçou forte. E eu escolho te amar. Não pelo que você tem ou tinha, mas por quem você escolheu se tornar. Pai e filha se abraçaram no meio daquele escritório sendo desmontado, cercados por cartas de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pela bondade que Augusto nem sabia que possuía. E agora? Augusto perguntou quando se separaram. Eu não tenho mais nada para te oferecer. Nem casa, nem dinheiro, nem segurança. Luna sorriu. Você tem a única coisa que eu sempre quis. Um pai que me ama de verdade. Todo o resto é detalhe. Nesse momento, o celular de Augusto tocou. Ele atendeu com voz cansada. Augusto Miranda? Como assim? Tem certeza? Isso não faz sentido. Luna observou a expressão dele mudar gradualmente de confusão para choque e depois para algo que parecia esperança. Entendi. Sim, eu aceito. Obrigado. Mas o que foi? Luna perguntou quando ele desligou.
Augusto a encarou com incredulidade. Era um consórcio de empresários da cidade. Eles souberam do que eu fiz pelos funcionários, de como sacrifiquei tudo para não deixar as famílias desamparadas. E eles querem formar uma parceria comigo. Oferecer capital para eu recomeçar, mas com uma condição: que eu continue priorizando o bem-estar dos funcionários acima dos lucros. Luna sentiu o coração acelerar. Isso significa que posso salvar os 200 funcionários restantes. Que posso recomeçar do zero, mas do jeito certo dessa vez. Augusto segurou as mãos dela. Luna, eles disseram que foi sua atitude no restaurante que inspirou essa decisão. A forma como você tratou aquele homem necessitado, como defendeu os menos favorecidos. A história se espalhou, e eles perceberam que valores assim são raros no mundo dos negócios. Luna riu através das lágrimas. Então, no final, foi você quem passou no teste. O teste da vida real. Nós passamos, Augusto corrigiu. Juntos. Eles olharam pela janela para a cidade que se iluminava com as luzes da noite. Pela primeira vez em 20 anos, Augusto sentia que tinha uma família de verdade. E pela primeira vez na vida, Luna sentia que tinha um pai que escolheria ela acima de qualquer coisa. Papai? Ela disse suavemente. Sim, amanhã, quando você recomeçar tudo, eu quero estar do seu lado. Não como funcionária, mas como filha, como sócia, como família. Augusto sorriu. O primeiro sorriso genuíno em décadas. Não há nada no mundo que eu queira mais. E ali, no último andar daquele prédio que representava o fim de uma era, pai e filha começaram a planejar o recomeço que os levaria de volta ao que realmente importava: amor, família e a chance de fazer a diferença na vida dos outros. 6 meses depois, Luna acordou cedo numa manhã de sábado e olhou pela janela do apartamento simples que dividia com Augusto. Eles haviam escolhido morar juntos num lugar modesto enquanto reconstruíam as empresas, e pela primeira vez na vida, Luna sentia o que era ter uma família de verdade. Bom dia, minha estrela, Augusto disse, aparecendo na cozinha já vestido com roupas casuais. Pronta para o grande dia? Luna sorriu. Hoje era a reinauguração do restaurante Casa Verde, agora transformado no primeiro estabelecimento do que seria uma rede de restaurantes-escolas voltados para capacitar jovens carentes. O projeto havia se tornado símbolo de transformação social na cidade. Mais que pronta, papai. Eles pegaram o ônibus para o restaurante. Augusto havia vendido todos os carros e ainda não compraram um novo. Dinheiro tem que ir primeiro para quem precisa, ele sempre dizia. Durante o trajeto, Luna observou como as pessoas na rua cumprimentavam Augusto com carinho genuíno. Ele havia se tornado uma figura respeitada não pela riqueza, mas pela forma como usava os recursos para transformar vidas. Quando chegaram ao Casa Verde, Luna mal reconheceu o lugar. A fachada havia sido reformada mantendo o charme original, mas com um toque mais acolhedor. Uma placa na entrada dizia: Casa Verde, Escola de Gastronomia e Vida, onde todo mundo merece dignidade. Senhor Augusto, Luna! Dona Rosa apareceu na porta, radiante. Venham ver como ficou lindo! O interior estava irreconhecível. As mesinhas de madeira continuavam lá, mas agora havia uma área separada onde jovens aprendiam técnicas de culinária. Na parede, fotos dos primeiros formandos do programa, todos empregados em restaurantes respeitáveis da cidade. 42 jovens já passaram por aqui, Marta explicou orgulhosa. Todos empregados, ganhando salário digno, sustentando suas famílias. Luna sentiu o peito se aquecer. Nos últimos meses, havia trabalhado lado a lado com Augusto para transformar aquela ideia em realidade. Não apenas administrando, mas ensinando, orientando, criando vínculos reais com cada jovem que chegava ali perdido e saía com propósito. E o melhor de tudo, Dona Rosa continuou, é que agora temos lista de espera. Empresários da cidade inteira querem contratar nossos formandos porque sabem que eles aprendem não só técnica, mas valores. Augusto olhou ao redor, visivelmente emocionado. Sabe o que mais me orgulha, Luna? Não é o sucesso do programa. É saber que cada pessoa que sai daqui vai tratar outros com a mesma dignidade que vocês ensinaram. A celebração oficial começou às 14h. O prefeito estava presente junto com empresários, jornalistas e dezenas de famílias dos jovens que haviam se formado no programa.
Mas o momento mais especial veio quando Marcos, o primeiro aluno do programa, subiu no pequeno palco improvisado. Eu queria agradecer ao Sr. Augusto e à Luna, Marcos disse, voz embargada pela emoção. 6 meses atrás, eu estava nas ruas, sem perspectiva, sem esperança. Hoje eu sou chefe de cozinha no restaurante do Hotel Império, sustento minha mãe e minha irmã, e principalmente sei que tenho valor. Os aplausos foram longos e carinhosos. Luna viu Augusto secando os olhos discretamente. Mas tem uma coisa que vocês não sabem, Marcos continuou. Na semana passada, eu estava voltando do trabalho quando vi um garoto na rua pedindo comida. Sabe o que eu fiz? Levei ele para o meu restaurante. Pedi para o meu chefe dar uma chance para ele como ajudante. Porque aprendi aqui que a gente só cresce de verdade quando ajuda outros a crescerem também. Luna sentiu lágrimas rolarem pelo rosto. Aquilo era exatamente o que Dona Marieta sempre havia ensinado. Bondade que se multiplica, amor que se espalha, dignidade que contamina. Após os discursos oficiais, quando a multidão começou a se dispersar, um homem se aproximou timidamente da mesa onde Luna e Augusto estavam conversando. Luna o reconheceu imediatamente. Era o homem maltrapilho que havia entrado no restaurante 6 meses atrás. Aquele que ela havia defendido contra o chefe Rodrigo. Mas agora ele estava completamente diferente. Limpo, bem vestido, sorrindo. Com licença, ele disse educadamente. Meu nome é João. Não sei se vocês se lembram de mim. João! Luna se levantou imediatamente. Claro que me lembro. Como você está? Bem, muito bem na verdade. João sorriu timidamente. Queria agradecer vocês dois. Especialmente você, moça. Naquele dia, quando você me defendeu, quando me tratou como gente, foi a primeira vez em anos que alguém me olhou com respeito. Augusto se aproximou intrigado. Aquele gesto mudou minha vida, João continuou. Me deu força para procurar ajuda, para sair da situação difícil em que estava. Hoje eu trabalho numa empresa de limpeza, moro numa pensão decente e, principalmente, recuperei minha dignidade. João, que alegria saber disso. Luna o abraçou. E tem mais, João disse tirando um envelope do bolso. Quando soube da reinauguração do restaurante, quis fazer uma contribuição para o programa de vocês. Não é muito, mas é tudo que consegui economizar. Luna abriu o envelope. Dentro havia R$ 200 e um bilhete, para que outros também tenham a chance que me deram. Augusto ficou visivelmente emocionado. João, você não precisa... Preciso sim, João o interrompeu. Aprendi que não importa quanto a gente tem, importa quanto a gente dá. E quero dar minha parte para que outros sintam o que senti naquele dia, que tem valor. Após João sair, Luna e Augusto ficaram em silêncio por alguns minutos, processando a magnitude do que haviam presenciado. Papai, Luna disse suavemente, lembra quando você me testou naquele primeiro dia? Como poderia esquecer? Foi o maior erro da minha vida. Não foi erro, Luna balançou a cabeça. Foi necessário. Se você tivesse simplesmente me abraçado naquele dia, talvez nunca tivéssemos descoberto o que realmente importa. Talvez eu nunca tivesse visto você se transformar num homem que sacrifica tudo pelos outros. Augusto a olhou surpreso. Dona Marieta sempre dizia que Deus tem formas misteriosas de colocar as pessoas certas nos lugares certos na hora certa, Luna continuou. Você precisava me testar para descobrir quem eu era. Eu precisava te confrontar para descobrir quem você realmente era por dentro. E os dois precisávamos passar por tudo isso para chegarmos aqui. Aqui onde? Luna gesticulou ao redor, para o restaurante cheio de vida, para os jovens aprendendo, para as famílias celebrando, para toda a transformação que havia surgido da dor e do amor. Aqui, onde finalmente entendemos que família não é só sangue. É escolha, é sacrifício, é amar mesmo quando dói. É construir algo maior que nós mesmos. Augusto abraçou a filha e, pela primeira vez em décadas, sentiu-se completo. Enquanto o sol se punha, Luna e Augusto permaneceram no restaurante ajudando a arrumar tudo. Trabalharam lado a lado, pai e filha, servindo as últimas pessoas, limpando mesas, organizando cadeiras. Sabe o que mais me emociona nisso tudo? Luna disse, secando a última mesa. O quê?
Lembra da primeira vez que nos vimos? Você fingiu esquecer a carteira para me testar. Eu corri na chuva para devolver porque achei que era a coisa certa a fazer. Lembro como se fosse ontem, Luna sorriu. Hoje, 6 meses depois, nós dois estamos aqui fazendo a mesma coisa que fiz naquele dia. A coisa certa. Não porque alguém está testando, não porque vamos ganhar algo em troca, mas porque aprendemos que fazer o bem é a única forma de ser realmente feliz. Augusto olhou ao redor do restaurante que havia se tornado muito mais que um negócio. Era um símbolo de esperança, um lugar onde vidas eram transformadas, onde dignidade era restabelecida, onde amor se multiplicava. Minha estrela, ele disse, usando o apelido carinhoso que agora podia dizer pessoalmente. Obrigado por me ensinar que o verdadeiro teste da vida não é quanto você consegue acumular, mas quanto consegue dar. E obrigada por me ensinar que nunca é tarde para recomeçar. Luna respondeu. Eles trancaram o restaurante juntos e caminharam para o ponto de ônibus. A cidade estava silenciosa, mas seus corações estavam cheios de uma paz que só vem quando sabemos que estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas. No ônibus, Luna apoiou a cabeça no ombro do pai e sussurrou. Dona Marieta ficaria orgulhosa de nós dois. Tenho certeza que ela está, Augusto respondeu beijando a testa da filha. E assim, enquanto a cidade dormia, pai e filha voltaram para casa, sabendo que haviam encontrado algo que nenhum dinheiro pode comprar. O propósito de suas vidas e a certeza de que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer. O círculo estava completo. A garçonete que correu na chuva para devolver uma carteira havia se tornado a filha que ensinou um bilionário o verdadeiro valor da vida. E juntos, eles continuariam espalhando a única riqueza que realmente importa. A bondade que transforma corações e multiplica a esperança.